Nossas Bíblias, o tempinho é tão curto aqui na sexta-feira e amamos estudar a palavra de Deus, né? Vamos abrir em 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro. Nós vamos meditar ainda no assunto, né? Que meditamos aqui na sexta-feira, não foi possível concluirmos, e nós falarmos sobre que não devemos ter malícia, mas sim discernimento. Deus não se agrada da malícia, mas Ele quer que nós venhamos discernir os espíritos, né? 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 a seguir, depois vamos também ler em Colossenses, né? Capítulo 2 e o verso 8. Mas antes vamos para 2 Pedro, capítulo 2 e o verso 1 a seguir. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Quando você vê essa palavra doutores, não se aplica à medicina, se aplica a ensinadores da palavra de Deus, a mestres, né? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavra fingida, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Agora vamos então para a carta aos Colossenses, também no capítulo 2 e o verso de número 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Deus Todo-Poderoso, abençoe nossa meditação, ajude-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Um breve retrospecto do que nós já meditamos aqui na sexta passada, né? E ficamos felizes com os nossos visitantes entre nós. Não temos o nome de todos aqui, mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós falamos aqui muito na sexta passada sobre a questão de uma pessoa ser ungido com o Espírito de Deus a ponto de pregar o Evangelho através do poder de Deus, curar os enfermos através do poder de Deus, ele expelir demônios através do poder de Deus e mesmo assim ser um falso. É uma coisa complicada, né? Mas as Escrituras dão testemunho disto. Como nós nos referimos aqui em Mateus no capítulo 10, o mesmo poder que Jesus deu para Pedro, para Tiago, para João, para os demais apóstolos, André, Simão, todos eles, né, também deu para Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes recebeu o poder da mão de Jesus para ressuscitar até morto. Vemos também no livro de Números que havia dois profetas ali, que houve um confronto, não é, entre Israel e os moabitas, não é? E nós vemos que Moabe era um povoado que saiu de uma das filhas de Ló, não é, que era parente de Abraão, que era sobrinho de Abraão. E houve um confronto ali. Israel quis passar pelo meio deles, mas eles não permitiram, né? E infelizmente ali tinha um profeta, né, que era um homem de Deus. Aí é difícil de entender também, porque sobre ele vinha o Espírito de Deus chamado Balaão, mas ele era falso. Ele era falso. Ele aproveitava o ministério que ele tinha para tirar proveito para si próprio, para se beneficiar, receber presentes, honrarias e, por que não dizer, ele era vaidoso nesse aspecto. E infelizmente nós vemos que depois dele ter profetizado acerca do bem de Israel, porque ele profetizava pelo Espírito de Deus, não era pelo Espírito do diabo, era pelo Espírito de Deus. Mas depois que ele profetizou, então ele ensinou Balaque a lançar tropeço para o povo de Israel e fez com que o povo fosse em uma festa pagã e adorasse a Baal, e ali pereceu milhares e milhares do povo, porque a mão de Deus pesou sobre eles.
E a Bíblia nos diz que nesses dias finais, né, Mateus capítulo 24, viria uma grande tentação sobre a terra. A operação do erro, segundo Tessalonicenses capítulo 2 também. E qual seria essa operação do erro? Seria o Espírito de Deus operando através de pessoas, mas essas pessoas sendo falsas. Daqueles que também Jesus falou em Mateus capítulo 7, que no final do tempo eles serão rechaçados por Deus, eles serão encostados de lado, embora tivesse profetizado, embora tivesse curado os enfermos, embora tivesse feito sinais, prodígios e maravilhas, Jesus dirá: eu não vos conheço. Agora, em nome de Jesus eles fizeram isso, ou seja, eles receberam poder, eles foram ungidos. Na mensagem os falsos ungidos, o profeta fala disso. Eles receberam a unção que eles falavam era de Deus. O poder que eles exerciam era de Deus. O dom era de Deus. O ministério era de Deus. Mas eles em si eram falsos. E faz com que o povo seja guiado à perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, diz a Bíblia, e farão de vós negócio. Quer dizer, vá aproveitar aquele dom, vá aproveitar aquela unção, vá aproveitar aquele ministério. E as pessoas ficam empolgadas porque vê endemoniados sendo libertos, vê pessoas enfermas sendo curadas, vê a pessoa demonstrar o espírito de poder, eles falam em língua o tempo todo e não é o diabo, é Deus até falando. E as pessoas ficam se perguntando, tem que ser Deus, tem que ser Deus. É Deus que está operando, eu senti a presença de Deus. Olha, me revelou e o que revelou era verdade. Claro, é tudo verdade. A questão é, por trás disso tudo, o que é que você discerne? Aonde estas pessoas estão querendo te encaminhar? Estão querendo fazer você propriedade de uma igreja? Estão querendo que você se torne membro de um sistema? Estão querendo fazer que você esteja preso àquele homem? Ou eles estão te dirigindo a Jesus Cristo? O que é mais honrado ali? O sistema, o nome da igreja, o nome do homem ou o nome de Jesus Cristo? Então é isso aí que você tem que ter discernimento. Entenderam? E nós paramos aqui na mensagem de discernimento de espírito, a nossa lição, no parágrafo 15, né? Nós íamos dar continuando no parágrafo 15, mas vamos voltar ainda no 14, porque é muito importante, eu só vou ler e fazer um resumo breve. Agora, se um homem vem a ele e ele tem um grande dom, não importa se ele pertence à denominação ou a outra denominação, não o julgue pela denominação pela qual ele vem, como ele se veste, mas o que você precisa ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. Entenderam? É como que se alguém tivesse uma grande máquina no seu poder, um operador de máquina, uma máquina que pode escavar uma valeta aí de 4 metros quadrados de largura, com a profundidade aí de 5, 6 metros. A questão é o que ele está fazendo com essa máquina. O que ele está fazendo com ela? Não o julgue pela denominação pela qual ele vem, como ele se veste, mas o que ele precisa ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. Qual o propósito que ele tem? Se ele está tentando tomar a sua influência e construir para si um grande nome extraído disso, ou seja, ele quer se tornar famoso, ele quer se tornar uma pessoa na qual todo mundo olha o pastor fulano, olha o homem de Deus, olha o missionário, olha ele. Então onde ele passa todo mundo, não. Se você notar todos os homens de Deus do passado, se você quiser ler Mateus capítulo 17, João veio numa humildade tão grande que nem os seus discípulos reconheceram que ele era o Elias. Nem os discípulos dele, que antes era discípulo dele, que passaram a seguir a Jesus, depois que Jesus transfigurou-se na frente deles, que foi Pedro e André, perguntaram para ele: por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus disse: ele já veio. E aí entenderam que eles falaram de João Batista, mas nem eles perceberam a simplicidade que ele era. Quando Jesus chegou no poço para falar com a mulher, ele não chegou falando em línguas estranhas, ele não chegou vestido como um pregador, ele não chegou ostentando nenhuma posição religiosa. Ele simplesmente: mulher, dá-me de beber.
Ela disse: como tu falas a mim sendo um judeu, visto que há uma separação aqui, há uma segregação aqui, judeus não falam com samaritano. Ele disse: se soubesse quem fala contigo e o dom de Deus, tu pedirias, e eu te daria da água da vida, da qual tu nunca mais terias sede. Ela disse: Senhor, és tu mais poderoso do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo fez esse poço, e bebeu ele, o seu gado, desse poço? Ele disse: me dá dessa água. Ele disse: vai lá e chama o teu marido. Agora, a única coisa que ela reconheceu não é o rabi, não é o grande homem, não é o fulano de tal. A única coisa que ela reconheceu é: tu sendo judeu. Entendeu? Tu sendo judeu e pede a mim, que sou samaritano. Ela não viu nada mais, nada menos do que um judeu comum falando com ela. Eis aí a questão. Por isso que Isaías 53, o profeta, 700 e tantos anos antes, clamou: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Mas não. Se um pregador, ele tem um dom, ele tem um talento, seja um pregador, seja um cantor, seja quem for fazer qualquer coisa para Deus, seja um ensinador, se ele não tomar cuidado, ele vai atrair o povo após ele, quando na verdade não tem que atrair o povo após ele. A única coisa que ele tem que fazer é atrair esse povo após Jesus. Ele tem que levar esse povo a amar a Deus, a servir a Deus. Mas infelizmente, é o que eu sempre falo, você só vê o nome do homem, fulano. Jesus mesmo, que é aquele que deveria ser tudo em todos, você quase não ouve nada. Quando alguém grita glória a Jesus, tem gente ficando do lado assim. Estranho, né? Diferente. Não importa quão grande mestre seja ele, quão poderoso seja ele, quão intelectual seja ele, ou como o seu dom opera, se ele não está tentando realizar algo para o benefício do corpo de Cristo, o seu próprio discernimento espiritual lhe diria que aquilo é errado. O dom é de Deus, a operação é de Deus, a sabedoria pode ser de Deus, mas a operação está errada. Está levando por um caminho na qual Cristo não vai ser glorificado no final. Não importa quão exato, quão perfeito, como seja ele, está errado se isso não é usado em prol do corpo de Jesus Cristo. Deixa eu só dar uma passadinha aqui, ver se eu encontro rapidinho, né, uma escritura que poderá te chocar dentro desse aspecto, né? Eu não prometo, só me veio agora no coração, e vamos ver se nós encontramos aqui. A coisa é tremenda, irmãos. Que Deus nos ajude, né? O dia que estamos vivendo é um dia trabalhoso. Presta atenção. Deuteronômio capítulo 13, ouça com atenção. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvo-los, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Você já parou para pensar nisso? É por isso que a Bíblia diz que virá uma grande prova sobre os moradores da terra. Agora veja o que Deus está dizendo aqui. Quando se levantar no meio de vocês um profeta ou um sonhador de sonho
e ele der um prodígio, um sinal, e aquilo acontecer em cima da risca, como foi falado. Só que, após o sinal, aí você, que não, o homem é de Deus, porque o que ele falou aconteceu, é certinho. Aí ele te diz, vamos dar uma seguida após outros deuses? Ele disse, vocês não ouçam esse profeta, porque eu provo vocês. Essa é a prova. Por isso, irmãos, Mateus capítulo 24 diz que enganaria, se possível, me desculpe pela empolgação, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível enganar os escolhidos, porque os escolhidos não estão fixados apenas em sinais, mas na palavra de Deus. Esses sinais seguirão a palavra, não você cega os sinais cegamente. Estão compreendendo? Então você tem que ter discernimento. Após você ouvir uma grande pregação, ouvir uma grande manifestação, faça um resumo e discerne o que a pessoa quer por trás daquilo. De todo aquele mover, de todo aquele movimento, e aquele pentecoste, aquele irmão, mas que benção, que festa, é verdade. Ninguém vai negar que foi um pentecoste, que foi uma bênção, e que nós até nos arrepiamos, mas qual era a intenção que estava por trás daquilo tudo? Era promover um movimento? Era exaltar alguma vontade de alguém? Ou no final você viu o nome de Jesus Cristo sendo glorificado e pessoas rendendo-se a Ele e exaltando a Ele? Porque se em tudo aquilo a exaltação ficou para outro, é anátema. Porque Isaías 42, o verso 8 diz, a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então a glória dele ele não reparte com ninguém. Parágrafo 15, né? Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom, nós paramos aqui, o qual ele pudesse aproximar as pessoas, reunindo-as com um grande poder intelectual ou espiritual. Poder espiritual, intelectual ou espiritual. Eu repito, Judas recebeu, leia lá Mateus capítulo 10, o mesmo poder que os demais apóstolos recebeu, Judas também recebeu. Só que o propósito de Judas, dos apóstolos, era seguir Jesus, custasse o que custasse. Tanto é que quando ele reapareceu, eles foram lá para o cenáculo e receberam o Espírito Santo. Agora, o propósito de Judas era no final daquilo, ele ser beneficiado com aquilo. E irmãos, isso só não acontece com um pregador, isso acontece com membros também. Tem pessoas que vêm para o Evangelho e querem Jesus para se beneficiar apenas dele. Porque pregam um evangelho por aí que Jesus é bênção, que Jesus é maravilha, que a sua vida vai melhorar, que a sua vida vai prosperar, que você não vai sofrer mais. Irmãos, esse é o pior tipo de evangelho que existe. Pelo contrário, se você for ver 1 Pedro capítulo 2, a Bíblia diz que se sofrendo nós façamos o bem, e se fazendo o bem sofremos e somos perseguidos, glorificai a Deus, porque essa é a sua vontade. Entendeu? Mas tem pessoas que dizem, não, venha para Cristo e cessou o sofrimento, você não vai sofrer mais. Você não vai sofrer mais pelas coisas do mundo. Mas todos que procurar viver piamente em Cristo padecerá perseguição. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Então como é que nós vamos fazer? Agora não, venha para Cristo e para de sofrer, porque Jesus vai enxugar todas as suas lágrimas, e o crente vem todo dengoso, e ele fica ali, ele só quer bênção, ele está mimado, ele só quer bênção, bênção, bênção. Sua vida vai prosperar, ele vai te abençoar. Irmãos, pelo contrário, ele disse para você desprender daqui e amontoar tesouro é lá, aqui não. Aqui só vai dar briga. Entendeu? Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom, o qual ele pudesse aproximar as pessoas, reunindo-as com um grande poder intelectual ou espiritual, o qual ele pudesse juntar as pessoas, e talvez ele esteja tentando tomar aquele dom e fazer a si mesmo famoso, para que então ele tenha um grande nome.
Então aqueles outros irmãos olharão para ele como uma grande pessoa. Às vezes eu uso uma expressão que talvez seja um pouco forte, mas, né? Entenda num bom espírito. Para que eu quero fazer um nome? Para que alguém quer fazer um nome? Né? Como diz aqui. Então isto está errado. Talvez ele esteja tentando edificar certa coisa que ele deseja que todo mundo saia do quadro e que ele com seu grupo seja o quadro. Isso permanece errado. Em outras palavras, idiota, para que nós queremos exaltar o nome ou fazer qualquer coisa? Para que nós queremos fazer um novo sistema, um carro novo, sendo que Deus já determinou como Ele quer que a sua palavra vá adiante? Ai, Deus nos ajude. E você já parou para notar? O que nós temos mais hoje é o seguinte: aqui está a palavra verdadeira, ali está a palavra verdadeira, porque aqui tem a palavra verdadeira. Veja o que o profeta diz, irmãos. Eu não sei se as pessoas não estão conseguindo enxergar. Talvez ele esteja tentando edificar certa coisa aqui que ele deseja que todo mundo saia do quadro. E deixe que ele com o seu grupo seja o quadro. Não é isso que está acontecendo? Que ele com o seu grupo seja o quadro. Quer dizer, nós aqui temos uma palavra revelada, nós aqui temos a palavra verdadeira, nós aqui temos, e aí faz segregação. E às vezes permite até, os irmãos, vocês nem misturam porque ali eles não têm revelação, vocês têm revelação, vocês é o povo eleito, e o povo fica tudo cheio. Não, nós aqui, nós temos a verdade, isso aqui. E sendo guiado por um espírito errado. E um espírito errado liderando eles, que estão querendo fazer deles diferente, querendo fazer deles algo a mais do que os demais, quando na verdade Deus não tem 50 mil grupos, Ele tem uma noiva eleita. E o Espírito Santo está trabalhando no meio disso, juntando seus filhos pelo seu Espírito e pela sua palavra. Edificar certa coisa, deixa eu taxar bem aqui, que ele deseja que todo mundo saia do quadro e deixa que ele com seu grupo seja o quadro. Isso permanece errado. Mas se ele tem um dom de Deus, agora vamos concluir o profeta dizendo aqui no 16, mas se ele tem um dom de Deus, e se ele está tentando edificar o corpo de Cristo, então eu não me importa ao que ele pertença. Amém? A marca que ele tem, a opinião pessoal dele, né? Isto foi, agora você não está discernindo o homem, você está discernindo o Espírito, a vida que está no homem, aleluia. Isso é que Israel deveria ter notado. Imagine Balaão desapontado porque queria ser honrado, queria ser beneficiado, queria sair dali presenteado, e quando ele abria a boca, Deus vinha e abençoava o que ele queria amaldiçoar. Aquilo para ele foi por certo ele ficou num canto chateado depois que tudo terminou, e Balaque meio deixando ele de lado, né, disse, olha, eu trouxe você aqui para amaldiçoar esse povo, você só fez abençoar. Aí Balaque falou, não, peraí, deixa eu vou tentar resolver a situação para você, né? Eu tenho um jeito aqui que vai ajudar você. Então, chamou do lado e disse, olha, faz uma festa, certo? Faz uma festa, diga para eles que nós todos somos irmãos, todos nós estamos juntos, não é? Esse povo não tem muito tempo, já fizeram um bezerro de ouro lá atrás, e lá no Egito tinha outros deuses lá também, eles estão acostumados com Deus, eles não vão nem se importar, e eles vão dobrar diante de Baal, e aí você vai ver a coisa pegar, e aí Deus vai pelejar com eles. E foi o que Balaque fez. Deus nos ajude, irmãos. Aí eu me pergunto, e onde é que estava Moisés? Onde é que estava Moisés nessas horas? Moisés estava na sua posição. Porque ensinado ele já tinha. Entendeu? Ensinado já tinha. Se eles tinham alguma dúvida, eles deviam ter ido em Moisés e dito, Moisés, e essa festa aí?
com certeza Moisés ia falar para eles: o vosso Deus já disse. Foi a primeira ordem que ele deu. Êxodo capítulo 20. Não se dobrar e não ter outros deuses diante de mim. Então vocês fiquem longe disso aí, que isso aí é fria, isso aí, mas não. Chega uma hora que todo mundo diz: não, irmão, que tem, né? E vai, sem nenhum discernimento. É perigoso, meus queridos. Você não está discernindo o homem, você está discernindo o Espírito, a vida que está no homem. E isto foi o que Deus nos mandou fazer. Nenhuma vez nos foi comissionado para discernir o grupo do homem. Entenderam? O grupo do homem. Hoje, se você diz para as pessoas: você é um cristão? Ou se eles pelo menos perceberem que você é um cristão, eles perguntam: de que igreja que o irmão é? Parece que nunca estará satisfeito se você não falar de que igreja que você é. Agora vamos falar entre nós aqui, vamos falar no nosso povo da mensagem. Se vê você com a mensagem na mão, vê que você está lendo uma mensagem, que você crê que William Branham é um profeta, se vê você falando e vê que você é um revelado, e diz: irmão, seu pastor está aliado aonde? Seu pastor é do companheirismo lá, ou do companheirismo lá, ou do companheirismo lá. Se você, de repente, se você falar, conforme você falar, e disse, as pessoas se afastam de você. Porque são instruídos que você é ismo, que você é isso, que você é aquilo, e afasta você, separa de você. Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude e tenha misericórdia. Você não está discernindo o Espírito, a vida que está no homem. Isso foi o que Deus nos mandou fazer. Nenhuma vez foi comissionado para discernir o grupo do homem. Mas nós fomos constrangidos e ordenados por Deus para discernir o espírito do homem. Ouça aquele homem, veja o espírito dele, se ele é uma pessoa cristã, se ele é amável. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu fiquei surpreendido. Posso dar um breve testemunho de 10 minutos? Acho que tem mais ou menos 15 ou quase 20 anos atrás, eu fui convidado para uma festa das Assembleias de Deus, lá em São Paulo. E eu fui. Aí nós estávamos lá, me deram a oportunidade, preguei. Aí tinha um irmão lá que estava visitando de Guarulhos, ele disse: pastor, nós estávamos hospedando na casa dele. Chegamos na casa dele e falou assim: olha, estamos tendo um congresso dos jovens. O senhor não quer ir lá também? Né? Eu falei: irmão, eu vou, estou aqui sem fazer nada. Aí estava uma época frio que nem agora. Aí eu cheguei, como o irmãozinho chegou aqui, ele está de paletó azul, estava de paletó azul também. E eu meio, né, sendo uma denominação, cheguei na porta, né? E já sentei ali na primeira cadeira, onde é que os irmãos estão sentados, como os irmãos estão sentados lá atrás. Sentei na primeira cadeira, no primeiro banco ali, perto da porta. Aí eu já vi que o diácono já foi até mim. Falou: irmão, cochichou no meu ouvido. O irmão é pastor ou o irmão é cantor? Eu disse: olha, irmão, eu sou pastor lá de Presidente Prudente, lá do interior, mas, irmão, não preocupa comigo não, eu não trouxe credencial, porque para isso tem que ter credencial. Eu não trouxe credencial, eu não trouxe nada, eu só estou visitando, eu estou na casa do irmão fulano ali, né? E tal. Não, tá bom, pastor, ainda bem que você entende, porque tem pastor que chega aqui sem credencial e já quer sentar lá em cima do púlpito, e depois o pastor puxa a orelha nossa. Eu falei: não, meu, fica na paz, eu estou bem aqui. Aí eu vi que os pastores foram chegando, se assentando na plataforma, foi chegando, se assentando, tinha um monte de cadeira, né? Era uma festa da juventude. E eu vi que o pastor não parava de olhar para mim lá atrás. Aí ele chamou o diácono e ficou conversando com o diácono e apontando para o meu lado. Aí o diácono explicou para ele. Aí tudo bem, aí saiu aquela pressão, né? Parar de olhar para mim, parar de falar sobre mim, né? Eu fiquei tranquilo. Aí o culto começou, antes que falou assim: irmãos, vamos iniciar o culto nessa noite. Aí ele disse assim: você viu o espírito do homem, nunca me viu, mas só a maneira que eu cheguei, me procedi, ele já discerniu. Ele disse: eu quero convidar o pastor Paulo Sérgio, que é de Presidente Prudente, está aqui conosco. Pastor, faz favor, sobe aqui, tem um lugar para você aqui. Aí me pôs para sentar ali.
Cheguei, cumprimentei todos os pastores, sentei ali do lado. E aí vi um pastor, dava uma palavra, tal. Quando chegou no final, na hora da pregação oficial, ele disse, e vai pregar para nós nessa noite o pastor Paulo Sérgio, que veio lá do interior e está aqui nos visitando, ele vai trazer. Aquilo eu fiz assim, ó. Né? E eu falei, Deus nos ajude. Aí fui para um livro ali de Provérbios, né? Onde diz que o jovem, né, como flecha na mão do valente, e só via assembleano falando língua estranha, e todo mundo feliz, todo mundo alegre, e foi uma benção. Aí o Jorge já queria me levar para o programa de rádio. Falei, não, irmãos, por hoje já está encerrado, nós vamos parar por aqui. Mas eu fiquei admirado do discernimento dele, não era porque era comigo, porque ele viu que eu não cheguei querendo já se assentar lá em cima e dizer, irmão, eu sou pastor em tal lugar. Não, eu cheguei, sentei na porta e ele já captou, ele falou assim, esse homem, né, ele pode ter alguma coisa. E tinha um pouquinho, graças a Deus. E Deus nos abençoou, entendeu? Mas então, eu admirei ele, e você conversava com ele, irmão, ele não perguntou de que igreja que eu era, ele não perguntou quantos anos, naquela época acho que eu estava com uns 28 anos de idade, era jovem ainda, ele não perguntou quanto tempo eu era pastor, se a igreja aqui era grande, de que igreja que era, ele não perguntou nada, simplesmente foi dirigido, colocou para pregar, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, será que se eu chegasse em algum tabernáculo no meio de uma festividade, eles me colocariam? Entenderam? É complicado. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. É a minha oração, né? Não estou criticando, não. Eu estou dizendo assim, que nós estamos chegando numa hora difícil. E só Deus para ter misericórdia. E se nós não voltarmos para isso aqui o mais rápido possível, para a mensagem, na íntegra, do jeito que ela é, pode apertar o play o quanto quiser apertar, não adianta nada ouvir e não pôr em prática. Tem que ouvir e pôr em prática. Entendeu? O grupo do homem, mas nós, para discernir, não é para discernir, mas nós fomos constrangidos e ordenados por Deus para discernir o espírito do homem, o que ele está tentando fazer, o que o espírito em sua vida está tentando guiá-lo. E então, se podemos encontrar que ele está tentando guiar o povo, não para dispersá-los, mas para ajuntá-los e para trazer a igreja do Deus vivos, não todos para uma denominação, amém? Mas para um entendimento, um companheirismo, para uma unidade do Espírito. Então, se ele da chuva seródia ou chuva temporã, ou o que quer que seja, seu espírito e seu propósito estão certos. E o espírito que está nele, não importa a qual movimento ele pertença, não me importa a qual movimento ele pertença, ou seja, quebra as cercas, as barreiras. O espírito que está nele está tentando apontar o povo ao Calvário. Longe de si mesmo ou longe de qualquer outra coisa, sua única realização é apontá-los ao Calvário. Oh! Ele não importa nem mesmo se é conhecido ou não. Ele não importa se o seu próprio movimento, qual é bom ver, é bom se ele é um metodista ou é um presbiteriano, meu Deus. Ou um católico, ou seja o que for que ele deseja ser através da denominação. Mas o que ele está tentando ele fazer, o propósito do seu coração, que ele está tentando conseguir, é essa a questão. Então, meus irmãos, vamos sair com esse aprendizado aqui nesta noite. Amém? Vamos deixar que esta mensagem, que isso é o que o Espírito Santo quer para todos nós. Amém? Discernir o Espírito que está nas pessoas, ver o propósito que está nas pessoas. E se você for visitar qualquer trabalho, ninguém aqui está proibido de ir em lugar nenhum, mas todo lugar que você for, não chega ali já maliciando procurando defeito não, porque se você for procurar defeito, o profeta diz, você vai sair com a sacola cheia de defeito. Mas discernir o espírito que rege ali, amém? E se você vê que você entrou em um lugar onde os espíritos são armados, estão ali para te prejudicar, que você clama a misericórdia de Deus e sai dali o mais rápido possível, amém? Mas se a questão é, para aquele povo estão louvando a Deus, estão bendizendo a Deus, não esqueça do que o profeta diz,
na mensagem Perguntas e Respostas número 9. Ele disse: eu nunca entrei no meio de um povo onde ele estivesse batendo palma, ele estivesse gritando, estivesse pulando, que fosse para engrandecer o nome de Jesus, que eu não batesse palma, que eu não pulasse, que eu não gritasse com eles. Então tem que ver o propósito pelo qual eles estão fazendo. Amém? Deus os abençoe. Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por esta mensagem tão poderosa, Senhor, a qual vem de encontro aos nossos corações. Livra-nos das cercas, das barreiras e nos dá um espírito livre, Pai, de acordo com a tua palavra. Que possamos discernir os espíritos das pessoas, não a que lado eles estão, do que eles pertencem, mas, meu Deus, há indivíduos no meio de todos esses grupos, de homens corretos, de pessoas corretas, que estão tentando levar esta mensagem e apontar para o povo o Calvário, e fazer como o teu profeta disse: eis aí a palavra de Deus, não eis aí as denominações, não eis aí os sistemas, mas eis aí a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos, Pai. Dai-nos desta graça, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Leva os teus filhos em paz, e que a boa paz descanse sobre cada um deles. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, vou em paz, em nome de Jesus. Amém.